Olá, pessoal! Aqui no nosso dia a dia do escritório, a gente acaba presenciando, visualizando muitos trabalhadores que acabam pagando por sistemas, sites, para poder acompanhar o seu processo trabalhista. Mas você sabia que isso não é necessário e existe uma maneira de acompanhar o seu processo de forma 100% gratuita? Fica comigo no vídeo para descobrir. Existem muitos sites e sistemas, de fato, que prestam esse serviço para as pessoas que têm um processo trabalhista. Então, a pessoa acaba assinando esse sistema ou esse site para ficar por dentro, para conseguir acessar as informações do seu processo. Acontece que isso, na verdade, não é necessário. Entrando no site da Justiça, do seu tribunal, onde o seu processo foi feito, essa informação é fornecida de maneira 100% gratuita. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, vou te explicar como fazer essa consulta, mas antes de explicar a consulta, eu também queria explicar que é muito importante que o cliente e o advogado tenham um bom relacionamento. Então, sempre quando você quiser saber como é que anda o seu processo, a primeira maneira de ser informado é questionando ao seu advogado. O seu advogado ele está prestando um serviço para você, você o contratou e você pode exigir justamente que ele preste essas informações para você. Então, o advogado ele tem essa obrigação de sempre fornecer as informações do processo para o cliente, assim como mantê-lo atualizado. Então, sempre cobre o seu advogado, questione a ele como é que está o meu processo, doutor, porque assim ele vai te informar dos últimos acontecimentos, quais são as próximas etapas, o que você vai enfrentar pela frente, né? E o que você já enfrentou até então durante o seu processo. Mas eu entendo também que para algumas pessoas continua havendo a necessidade de visualizar os andamentos do processo, de abrir o site da Justiça, de ter acesso a essas informações de uma maneira diferente que não através do advogado. Então, se esse é o seu caso, fica aqui comigo no vídeo que eu vou trazer uma explicação rápida de como consultar o seu processo de maneira 100% gratuita na fonte de informação mais confiável que você poderia ter, que é justamente o site do tribunal que o seu processo está tramitando. Vamos continuar aqui no vídeo, então. Então, para a gente conseguir fazer essa pesquisa de maneira bem sucedida, a primeira informação que a gente precisa ter é em qual tribunal regional o seu processo foi ajuizado. Para a gente ter essa informação, eu vou colocar uma tabela aqui e é importante que a gente lembre qual foi o local da prestação de serviços, onde é que você trabalhou, porque muitas vezes é isso que determina aonde o seu processo foi ajuizado. Tá certo? Aqui no caso do escritório, a gente atua principalmente em Santa Catarina, atuamos em vários estados do país, mas principalmente em Santa Catarina, onde o nosso escritório fica situado. Então, conferindo essa tabela que eu coloquei aqui na tela, vocês vão ver que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região é o que é responsável pela região de Santa Catarina. Então, a maioria dos processos que a gente ajuiza acaba sendo nesse tribunal. Claro que, como eu falei, quando a gente tem um cliente que trabalhou em outro local, em que a prestação de serviço para aquela empresa que nós vamos processar foi em outra cidade, foi em outro estado, o processo também vai ser ajuizado nesse outro estado. Então, acontece muito da gente ter processo aqui no Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional de São Paulo, no Tribunal Regional de Paraná. Então, a gente tem vários processos distribuídos em outros tribunais também. Então, por isso é bem importante você, trabalhador, visualizar em que local você prestou esse serviço, em que local possivelmente o seu processo foi ajuizado, para a gente identificar o tribunal correto. Tá ok? Visualizou a tabela, identificou o tribunal que o seu processo foi ajuizado? Vamos então para a próxima etapa. Depois que a gente já tem anotado qual o tribunal que a gente ajuizou o nosso processo, a gente vai digitar no navegador de internet do nosso computador www.trt e agora eu preciso que você coloque o número desse tribunal, conforme a tabela que eu mostrei aqui no vídeo antes. Como eu falei, por exemplo, de Santa Catarina, é o da 12ª Região, então número 12, né? Por exemplo, como eu estava falando, www.trt12, aqui no caso de Santa Catarina, e seguindo .jus.br.
esse é o site que você vai precisar escrever no seu navegador de internet para conseguir acessá-lo, né, acessar o site do tribunal e logo na sequência consultar o seu processo. Então, volta um pouquinho no vídeo se precisar, vê aquela tabela dos tribunais e pega o númerozinho do tribunal da sua região para a gente conseguir acessar juntos esse site da sua região para a gente consultar o seu processo. A maioria dos sites da Justiça, eles têm um formato bem padronizado, que é esse aqui que eu vou mostrar uma imagem na tela. Então, quando você digitar o site colocando os numerozinhos da sua região, é este site que vai abrir. Depois que ele estiver aberto, a próxima etapa para a gente conseguir avançar na consulta do seu processo é justamente a gente ter o número do seu processo. A gente precisa do número para fazer essa consulta, porque logo ali no começo da página vocês conseguem visualizar que existe consulta processual e algumas lacunas em branco que precisam ser preenchidas com o número do seu processo. Para a gente conseguir então seguir a partir dessa etapa, coloca o número do seu processo ali. E caso você não tenha esse número, solicite para o seu advogado. Como eu falei no comecinho do vídeo, é muito importante sempre essa comunicação entre advogado e cliente, e o advogado ele é obrigado a fornecer esse tipo de informação. Então, se você está questionando para ele, espera um pouquinho que ele vai ter que fornecer esse número de processo para você consultar e seguir aqui no vídeo comigo. Agora que você já tem o número do seu processo, vamos seguir aqui no vídeo. Digita ele nessas lacunas em branco que aparece logo na primeira página do site do tribunal que você entrou e aperta logo ao lado no consulta processual. Depois que você apertou ali, vai abrir uma página muito similar a essa outra que eu estou colocando aqui na tela para vocês visualizarem. Lembrete, quando você estiver colocando o número do seu processo, às vezes deu algum errinho, alguma coisa, é muito importante que você coloque o número bem completinho, tá? Inclusive com todos os zeros, que às vezes o advogado mandou para você com vários zeros na frente, no comecinho do número do processo. Coloca também esses zeros, se tiver zeros ao final, coloca também, porque o número inteiro do processo precisa estar naquelas lacunas para que dê certo a pesquisa. Colocando então consulta processual e conseguimos abrir essa segunda página que eu coloquei aqui na tela, onde aparecem essas duas opções para você apertar. Quando for o caso de aparecer essas duas opções, é porque o processo já está um pouquinho mais avançado, ele já passou também pela etapa de vara do trabalho e também já foi para a etapa de tribunal. Então, se você sabe em qual das etapas está, já aperta direto em uma delas para abrir as informações mais recentes. Se você não está, nada impede que você entre nas duas etapas para ver justamente quais foram as movimentações que aconteceram até que você consiga identificar de fato quais são as últimas movimentações que estão datadas para você ver, né, o que está por último, quais foram as últimas atualizações do seu processo. Até então vocês conseguiram acompanhar? Se vocês chegaram até esse momento do vídeo e foram fazendo junto comigo as etapas, é para nesse momento você já estar visualizando as movimentações do seu processo. Como eu falei, eles aparecem por data, sempre em ordem cronológica, começando das movimentações mais atuais e seguindo para as movimentações mais antigas, desde a petição inicial lá que o seu advogado fez no dia em que vocês ajuizaram o processo. Então vai ter todos os documentos lá, inclusive todas as decisões que o seu processo teve durante esse caminhar de processo. Então, nessa maneira você vai conseguir acessar todas as informações do seu processo, inclusive decisões, que são talvez a parte mais importante do processo, e de forma 100% gratuita e muito confiável. Acessando dessa maneira, você está diretamente entrando no site da Justiça e entrando de fato no seu processo. Então, essa é a informação mais confiável que você poderia ter para fazer a consulta e se certificar das últimas movimentações dele. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar todas as etapas do vídeo e que agora nesse momento já estejam consultando o processo de vocês, que o processo esteja bem, né, que esteja 100% ok. Para aquelas pessoas que tiveram alguma dúvida, que não conseguiram fazer a consulta, deixem aqui nos comentários, a gente vai respondendo os comentários e tentando auxiliar vocês para conseguir concluir essa consulta do seu processo. Tá ok? Se gostaram, curtam, compartilhem com os colegas, deixem também o comentário de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal. Também na descrição do vídeo nós temos um formulário que pode ser preenchido por aquelas pessoas que querem fazer contato aqui com o nosso escritório. Era isso para o vídeo de hoje, até o próximo, abraço!